Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Donald Trump, Nabucodonosor. Vamos iniciar esse vídeo lendo o livro de Apocalipse 6, versículo 2, que fala sobre a abertura dos selos, e ele é o primeiro selo. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Se vocês lerem aqui, vocês vão reparar que foi-lhe dado um arco e uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Aqui já mostra que o cavaleiro branco, ele tem uma autoridade de vitória grande, porque foi-lhe dado uma coroa, quem carrega uma coroa é um rei, e um arco para fazer guerra contra as nações que se levantarem contra ele. Aqui já está mostrando que ele saiu vitorioso e para vencer, que todos que se levantarem contra ele irão perder a guerra. Isso que quer dizer que, vamos lá no livro de Jeremias 27, do 5 ao 8. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, eu as dou a quem me agrada. E agora eu entregarei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Presta atenção que o cavaleiro branco ele sai com uma coroa e vitorioso para vencer. Presta atenção, e um arco na mão. E aqui fala que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Deus deu poder a ele. Poder de rei, poder para governar, para mandar, para dominar as nações. Mas vamos dar continuidade. Meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, e a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele, porque vai passar também esse reinado, a Nova Babilônia, que é os Estados Unidos, ao qual Donald Trump governa, vai passar também, né, como passou todas as outras, mas esse é o último reinado. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, que hoje é Trump, rei da Babilônia, que é a nova Babilônia que está se levantando novamente, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, pessoal, é a nova Babilônia que está se reerguendo. Eu vou falar sobre isso mais à frente, vocês vão ver que tudo tem uma ligação. E não puseram o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, que é o segundo cavaleiro vermelho do livro de Apocalipse 6, ó, espada, com fome, que é o terceiro cavaleiro do Apocalipse 6, e com peste, que é o quarto cavaleiro do Apocalipse 6, porque fala do cavaleiro vermelho com a espada, o cavaleiro preto com fome e o cavaleiro amarelo com peste. E o cavaleiro branco representa quem? Trump, que é o primeiro cavaleiro, representa Nabucodonosor, e ele governa sobre tudo isso. O Senhor deu essa autoridade a ele para governar sobre toda todos esses outros cavaleiros que virão através dele. Ele que vai trazer esses outros cavaleiros desse nosso tempo. Então vamos lá. Diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Está entendendo como que Deus ele dá autoridade para quem ele quer? Esse cavaleiro branco ele recebeu uma autoridade, qual o Senhor deu a ele. E todas as nações que ir contra Donald Trump, pessoal, que é Nabucodonosor, vai se sucumbir. O Senhor vai mandar fome, praga e espada. Espada quer dizer guerra. E através da guerra o que que vem? Vem a fome, vem muitas pragas, através dos mísseis que caem nos lugares, né? Então, é isso que está acontecendo no dia de hoje. Trump, ele é Nabucodonosor. E eu vou mostrar para vocês mais aqui, que eu vou provar que ele é Nabucodonosor. No dia 6 de 5 de 2026, foi erigido para Trump uma estátua de bronze banhado a ouro. Não sei se vocês viram isso, foi no dia 6 de 5 de 2026, lá no Trump National Doral, né?
que levantaram. Essa estátua foi consagrada a ele. No caso, a estátua é a imagem dele, só que tem um banho de ouro. Se você olhar no livro de Daniel, fala sobre isso, a estátua de ouro que Nabucodonosor ergueu naquele tempo, e queria adoração a essa imagem. Então vamos lá, se você acha que o dia, a data que foi erigido essa estátua foi uma mera coincidência, você está muito enganado, eu vou te mostrar que não foi. Essa estátua ela foi levantada dia 6 de 5 de 2026. Vamos lá. Se você pegar, se você pegar esses números, 6 de 5 de 2026 e somar esses números, ele vai dar 21, porque vai dar, eu fiz a soma, 0 mais 6, mais 5, mais 2, mais 0, mais 2, mais 6. O final dele é 21. E se você ler o livro de Daniel, Daniel está falando sobre isso, que o Daniel teve uma visão do final dos dias, a qual ele não compreendeu, porque ele desmaiou e depois ficou doente. No Daniel capítulo 8, ele tem essa visão, né, dos reinos, e ele não entendeu, e então o anjo Gabriel veio e falou com ele sobre isso, e depois ele fez os 21 dias de jejum. Esse 21 é representando os 21 dias do jejum de Daniel, qual Daniel compreendeu a visão, que era naquela época, mas que algumas partes dessa visão, que seria para o futuro, está se cumprindo agora. E por incrível que pareça, o nome dele é John Donald Trump. Donald é Daniel, né, no alemão. É Daniel o nome dele. Então você vê que o nome dele tem três palavras bíblicas, né, embutido, que é Donald, Daniel, Trump, que quer dizer trombeta, e John, que é João. João teve a visão do Apocalipse. João também foi o que preparou o caminho de Jesus. João Batista, o primo de Jesus. Então ele representa esses dois João, o João do começo e o João do fim. Então ele é uma peça principal para esse final do mundo, para esse final dos tempos. Mas vamos lá. Então, em Daniel 10, você vê que Daniel, o arcanjo Gabriel vem e fala para ele: Daniel, desde o primeiro dia ao qual você se colocou a jejuar, eu já vi, mas só que o príncipe do reino da Pérsia me prendeu. Quem é a Pérsia hoje? É o Irã, que era o Medo-Pérsia antigamente, Média Pérsia, hoje é o Irã, o qual Estados Unidos e Israel se juntaram para fazer guerra contra ele. Porque o Irã, ele não quer se curvar perante o rei Nabucodonosor, que é os Estados Unidos. Então, o que o senhor está enviando para o Irã, que é a Média Pérsia, né? Está mandando espada, está mandando fome para eles. Porque a guerra ela causa isso. E tem duas nações atacando o Irã ao mesmo tempo. O Irã não quer se curvar perante ele. Então, por isso essa guerra. Porque todas as nações que não se curvar perante Nabucodonosor vai perecer. Qualquer nação que se voltar contra Trump, pessoal, vai perecer, ela não vai resistir, ela não vai subsistir. Uma hora ou outra, o Irã ele vai se sucumbir, ele vai querer sim adorar, vai querer se curvar perante ele, que não tem como o Irã aguentar muito tempo firme. O Irã, ele é forte? Claro que sim, mas não vai aguentar, pessoal, porque Trump é o cavaleiro branco, como eu já falei, ele veio para ter vitória, ele veio para ganhar, ele não veio para perder, ele veio para preparar o caminho do anticristo. Ele não é o anticristo, ele veio para preparar o caminho do anticristo. E ele está cumprindo bem esse papel dele. Eu vou mostrar isso aqui também. E se você pegar esse número 2 mais 1, ele vai dar 3. Vamos lá, pessoal. No livro de Daniel 3. 3, 3, que fala sobre essa estátua, o qual foi erigido na época, né, de Daniel, né? Vamos lá. Apocalipse 3, do 1 até o 3. A estátua de ouro, como foi erigida essa estátua lá no campo de golfe. Ó, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados,
e a sua largura é de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Eu vou ler mais, que é do 1 ao 3. Aqui é o versículo 1. Presta atenção, pessoal, que está escrito que essa estátua ela foi levantada no campo de Dura, na província da Babilônia. E exatamente foi isso que aconteceu no dia 6, né? Vou pegar o papel aqui, desculpa. No dia 6/5. Essa estátua ela foi erigida em um campo de golfe. Aonde? Em Miami. Em Miami, que é lá no resort dele, que foi erigido isso. Olha só que você acha que isso é coincidência? Claro que não, pessoal, não é coincidência não, é profecia bíblica se cumprindo. Ele está ressurgindo, ele está renascendo Babilônia. Estados Unidos é a Babilônia. Por que a bandeira dos Estados Unidos é vermelha e azul? Vocês não pararam para perceber isso? Vermelho representa o país norte-americano. As Américas representa lá o continente vermelho. E o azul representa o continente europeu. Isso é a junção de Roma e Estados Unidos junto, pessoal. É o reino de Roma restaurado. É Roma restaurada. E se você pesquisar qual é o emblema dos Estados Unidos, é uma águia, assim como era também na Roma antiga. A legião de Roma ela carregava o emblema da águia, assim como Hitler também carregava o emblema da águia. Então eles vieram para dizimar tudo, assim vai ser os Estados Unidos, é o último reino. É o reino de barro, pessoal, o reino de ferro restaurado com barro. Barro Estados Unidos e o ferro, o metal é Roma. A antiga Roma que vai ressurgir, os Estados Unidos e Roma. E como que Roma vai juntar com os Estados Unidos? Através desse Papa, Leão XIV, que é o quê? Um Papa americano. Nunca existiu um Papa americano, o primeiro é ele e o último. Um Papa americano, você acha que isso é coincidência, ele ser um Papa americano? E os Estados Unidos agora está levantando dessa maneira, com Nabucodonosor, que é Trump? Claro que não, pessoal. Esse é o último império, The New Empire. Godzilla fala sobre isso, eu vou fazer um vídeo falando sobre Godzilla. Fala muito sobre esse reino de Roma que está voltando de novo, Roma e Estados Unidos, que é o reino, que é o império restaurado. E se você pegar o vermelho com o azul, ele vai dar roxo. Roxo quer dizer o que? Autoridade, realeza, reinado. Isso que quer dizer o roxo. Que na Roma antiga os imperadores, eles usavam muito roxo. E se um plebeu usasse roxo, ele seria açoitado e até iria preso. Porque não poderia usar roxo. E até hoje é assim. Você vai ver no Vaticano, os cardeais, às vezes, eles usam roxo, o Papa usa roxo, o príncipe Charles usa roxo. Roxo, a realeza, representa isso. Entende? Então, esse reino está ressurgindo. Eu vou te mostrar que ele está ressurgindo, que os números batem muito falando sobre isso. Então vamos lá, versículo 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E se você olhar as pessoas que estavam lá, eu vou ler para vocês aqui que eu escrevi no papel. Quem estava lá? Pastores, investidores de criptomoeda, foram até eles que mandaram fazer essa estátua em homenagem a ele. Empresários e judeus ortodoxos. Assim como está dizendo aqui, que ele chamou sátrapa, prefeitos, juízes, tesoureiros e conselheiros. E quem são esses conselheiros aqui? Provavelmente são os pastores. O pastor fez o quê? Consagrou aquela estátua, pessoal. Foi um pastor que consagrou aquela estátua. Um pastor fez a cerimônia, dirigiu a cerimônia e consagrou aquela estátua lá no campo de golfe, que é o campo de Dura daquela época, na província da Babilônia, que é na província onde? Lá nos Estados Unidos, Miami, que é lá nos Estados Unidos, a Nova Babilônia. Entende? Então ele chamou os importantes para estarem lá. Aí você acha que isso tudo é acaso? Não, não é acaso. A data que foi levantada não é acaso. Até provavelmente, até porque foi no dia 6. E o dia 6 ele representa o anticristo, né?
que é o número do homem. Adão foi criado no sexto dia, é isso que quer dizer. O número do homem é isso, é o número de Adão, é descendência, semente de Adão, que veio de Adão. É um homem, né? Mas a característica de Satanás, o espírito do demônio, do diabo, de Satã, a semente maldita. Pessoal, então vamos lá, o 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Aí você acha que isso é coincidência, que a estátua é dourada. Não, e tinha levantado uma outra estátua para ele também. Isso não foi a primeira vez. 6 meses atrás, levantaram uma estátua para ele lá no Capitólio, em Washington, segurando a moeda do Bitcoin. Se você não reparar, o Bitcoin é a moeda da besta, é a moeda do anticristo. Porque o mundo, ele tá se tornando digital, é uma nova era, é um novo tempo, pessoal, é a era de ouro. Essa estátua, ela representa a era de ouro, a era dourada que a nova era tanto espera. Pode pesquisar sobre isso. Eles estão esperando isso e já está chegando, já está concluindo esse período, já está se passando. Breve nós vamos entrar na grande tribulação, nós já estamos um passo da grande tribulação. Estamos um passo de Senhor arrebatar a igreja. Eu acredito no arrebatamento. Eu acredito no arrebatamento. Nada contra quem não acredita, porque, né, cada um acredita no que quer. Então, eu acredito nisso. Eu não acredito que a igreja vai passar. E se passar também, amém, pessoal. Nós temos que passar com Cristo. Temos que ser todos servos do Senhor. Só quem pode nos livrar é o Senhor dessas coisas que há de vir, que já está se cumprindo sobre o mundo. E o Cavaleiro Vermelho já veio, já está aí agindo, que é com as guerras, com rumores de guerra. Mateus 24 está se cumprindo também. E o próximo é o preto, que é a fome. Se preparem para a fome. Eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo é falando sobre a fome. Sobre esse Cavaleiro Preto que está para trazer a fome, pessoal. Você não está vendo que essa guerra do Irã, Estados Unidos está desencadeando a fome? Os Estados Unidos já está de alerta. Tem países aí que já racionou combustível. Pessoal, guarde combustível, guarde alimento, porque a inflação ela vai subir muito mais do que já está, vai ficar pior. Vai ficar pior, já está encaminhando para isso, só que as coisas não acontecem da noite pro dia. É devagarzinho, devagarzinho, quando você vai ver já está instalado, quando você vai ver já está acontecendo. Aí o que você vai fazer? Não tem como você fazer nada. Então Deus está avisando antes para você se preparar, para você se precaver, pessoal. As pessoas estão dormindo, as pessoas estão viajando na maionese, as pessoas não querem saber de Deus. Mas vai passar por esse período. Muita gente não vai ter emprego. Como? Combustível serve para muitas coisas. Combustível serve para muitas coisas mesmo. Eu vou mostrar isso aqui no outro vídeo. Não vou nem falar muito sobre isso. Mas vamos voltar aqui nesse assunto. Então, se vocês pegarem o número 6 do 5, ele vai dar 11. 6 mais 5 é 11. E o 11 é um número mestre no ocultismo. O 11 ele simboliza iluminação, despertar espiritual e é uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Como que eu estou te mostrando como que não tem coincidência nisso, o que está sendo feito? O dia que essa estátua foi levantada. Porque foi tudo muito bem arquitetado, muito bem premeditado. Não tem coincidência nisso, pessoal. Analise lá, olha o vídeo. O pessoal tudo em pé aplaudindo e ele falando por telefone, né, sobre essa estátua, agradecendo, né, a essa estátua que foi levantada para ele, para o rei Nabucodonosor, assim como foi com Nabucodonosor da Babilônia. Assim está sendo com o Donald Trump. Trump é o Nabucodonosor que está reerguendo a Babilônia, é a nova Babilônia que está ressurgindo. Então, o 11 ele representa isso, é a ligação do espiritual com o físico. Ele está ligando o espiritual com o físico, ele está trazendo o plano espiritual para o físico. Assim, quem está apresentando os alienígenas para o mundo, que está para apresentar, que ele está falando e que está preparando o mundo para os extraterrestres? É ele. O espiritual já está vindo para o plano físico. Ele é esse portal. Ele representa o portal, pessoal. Trump, ele foi o 50º
quarto presidente, se eu não me engano, foi o 40º, ele é o 47º presidente dos Estados Unidos. 4 mais 7 dá 11, cara. Ele é o acesso do espiritual por físico. Você acha que isso é de bobeira? Claro que não. Portanto, ele está apresentando o quê? O mundo espiritual, que são, né, supostamente os alienígenas, que são os principados, que vão baixar a Terra, que Deus vai permitir isso acontecer, para o físico. Eles vão se apresentar em carne e osso, pessoal. E o pessoal tá falando que é Blue Beam, pessoal. Isso não é Blue Beam, não, pessoal. Isso não, esse plano aí não é Blue Beam, não, pessoal. Não é Blue Beam, não. Isso vai ser real. Os principados vai descer a Terra de verdade, cara. Porque não há nada oculto que não há de ser revelado. A Bíblia fala sobre isso, pessoal. Se vocês lerem textos apócrifos, vocês verão que os demônios andavam na Terra, né? Você já lê o primeiro livro de Adão e Eva, a guerra de Adão e Eva contra Satanás. Satanás andava na Terra, Adão viu Satanás, viu a olho nu, ficou espantado, caiu aterrorizado, de medo quando ele viu Satanás na forma hedionda dele. Então, você acha que eles andaram antigamente, não vai andar agora, pessoal? O que fez tornar isso tudo invisível foi Jesus, pessoal, a morte de Cristo na cruz. Jesus ocultou tudo isso de nós. Jesus prendeu eles no âmbito espiritual. Então eles hoje não podem andar, não podem se manifestar dessa maneira. E mesmo assim, você consegue ver ainda. Eles já estão começando a se manifestar. É isso, pessoal. O plano espiritual que está vindo para o plano físico. E Trump é o portal disso tudo. Ele foi o 45º presidente dos Estados Unidos e agora o 47º. Ele quer dizer que ele é a iluminação do mundo. Ele veio para trazer luz, mas não, ele veio para trazer trevas. Ele não é a luz, a iluminação nossa é o Senhor, pessoal. Então, se você olhar o 45º, 4 mais 5 dá 9, né? E 4 mais 7 dá 11, 9 e 11. Ele é Apolion, do livro de Apocalipse 9 e 11. Ele é Apolion. Ele que é Apolion. Já falei sobre isso em outros vídeos, vai lá. Ele é Apolion, ele é Nabucodonosor, Apolion. Ele não sai mais do cenário. Trump não sai mais do cenário mundial. Ele vai continuar até ele cumprir o propósito dele. E ele veio para cumprir, está cumprindo o propósito dele. Vamos lá. Então, o falido número 11, 6 mais 5, 11, que não foi por acaso que eles fizeram, que eles erigiram essa estátua no dia 6/5, né? E a altura dessa estátua agora. A altura dessa estátua é 6,7 metros de altura. Se você pegar esse número e somar 6 mais 7, ele vai dar 13. 13 no ocultismo, ele significa renascimento. Como eu estou falando, renascimento. Ele tá ressurgindo com a Babilônia. Ele está trazendo a Babilônia de novo. Ele está renascendo, ele está trazendo de volta a cultura babilônica, ele está trazendo de volta a Babilônia. Porque se você estudar, você vai ver que a Babilônia fala sobre esses seres que desciam na Babilônia, que pousavam na Babilônia, e é isso que ele está trazendo de novo, a Babilônia. E o primeiro contato que vai ser com eles lá dos Estados Unidos, com a Nova Babilônia. Então ele representa Nabucodonosor, pessoal. Acorda, pessoal. Nós estamos no tempo do fim, nós estamos vivendo o final do mundo, cara. Isso tá nítido, nítido. Então o 13 representa nascimento. E se você pegar o 13 e somar 1 mais 3, ele vai dar 4. 4, ele representa os 4 elementos, que é terra, ar, fogo e água. E os 4 cantos da terra. Ele, igual o Nabucodonosor. Nabucodonosor, no período babilônico, ele dominou o mundo. A Babilônia é a referência mundial. Assim como é os Estados Unidos, é uma referência mundial. Então você acha que as coisas acontecem por acaso, não é Deus que está permitindo, porque ele foi levantado pelo Senhor, assim como Nabucodonosor, que eu li no livro de Jeremias, que o Senhor levantou Nabucodonosor naquela época, para poder governar o mundo, e assim Deus está levantando ele também para governar o mundo, e vai entregar tudo para o anticristo, entende? Ele é o cara que está preparando o caminho. Ordem através do caos. Ordo Abshal. Ordem através do caos. Ele está trazendo o caos e vai trazer a solução também, que é o anticristo.
que vai governar o mundo de dentro de Israel, a besta que subiu da terra. É ele, o cavaleiro amarelo, o último cavaleiro. Então, pessoal, ele representa isso, os 4 elementos, porque ele representa o elemento ar, o cavaleiro branco do primeiro selo, ele representa o elemento ar, né? O vermelho, o fogo, o preto, a água e o amarelo, o elemento terra. Então, o cavaleiro branco, ele vai abrir nos outros selos. Ele vai abrir os outros selos, ele vai trazer nos outros selos e ele vai trazer agora o selo preto. Você vê que os Estados Unidos, ele controla até a economia. Por que ele estava com a moeda do Bitcoin na mão quando levantaram a primeira estátua dele lá em Washington, no Capitólio? Economia, tá dizendo de economia, pessoal. Bitcoin não vai cair, preço de Bitcoin nenhum, não. O pessoal tá falando besteira, vai cair, não vai cair. Bitcoin é a moeda mundial. Bitcoin é cheia de simbologia. Ela é um B, um 13, ela tem um 11. E se você virar, ela vai virar uma coruja. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Ela é uma moeda que tem muita simbologia, muito símbolo nela, mostrando que é a moeda da besta, e o B de besta. O B de besta, pessoal, o portal do físico do espiritual para o físico. Então, acorda, igreja, que está na hora de acordar, pessoal. Está na hora de acordar. É claro que nós não vamos deixar de buscar nossos objetivos terrenos, porque nós estamos aqui ainda. Então, nós temos que buscar isso, mas não esquecer de que o Senhor é que governa tudo. O Senhor tem um tempo nas suas mãos. O Senhor pode nos livrar da fome que virá. Só o Senhor pode nos livrar disso, pessoal. Porque vai ter desemprego, o pessoal não vai ter dinheiro para comprar, e quem tiver dinheiro para comprar vai ser muito caro, o pessoal vai perder carro, vai perder casa, vai perder dignidade, o pessoal vai perder tudo, meu irmão. Muita gente tá se achando com dinheiro, meu irmão. Não se prepara não que você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Então, pessoal, o 4, ele representa isso também, né? Também. O 4, se você olhar, ele é a mesma coisa que o 11. Né? A iluminação, que é a ponte entre o mundo físico e o espiritual, é a transição. Vou ler para vocês aqui, ó. No hebraico, o 4, ele representa a porta, que é a letra Dalet, né? A quarta letra do alfabeto hebraico, que representa, ele tem um formato de uma porta. E o que porta representa, pessoal? Acesso, entrada. Isso que ele veio fazer, ele veio trazer o acesso do espiritual para o físico, como eu já falei lá atrás, nesse vídeo aqui que eu falei antes. Ele veio trazer o acesso dos alienígenas, dos demônios para a Terra. Ele é a ponte, ele é a ligação. Portanto, é no governo dele que ele está fazendo isso. Não teve governo nenhum antes que fez isso, mas no dele está fazendo isso. A Babilônia fez isso e ele agora está fazendo isso também. E você já viu a altivez, a soberba dele, como ele é um rei soberbo? Idêntico a Nabucodonosor. O espírito de Nabucodonosor está sobre ele. Entende? Então, o número 4 no alfabeto hebraico, ele representa conexão do homem com o divino. A mesma coisa do 11. Conexão entre o homem e o divino, entre o homem e Deus, entre o homem e o espiritual. Ele veio para trazer esse acesso, pessoal. Ele veio para destruir o mundo, porque no livro de Daniel está escrito que esse último reino ele vai acabar com o mundo. E é essa aliança entre Roma e Estados Unidos e Babilônia. Roma e Babilônia vão voltar, pessoal. Roma e Babilônia tá aí agindo. Entende? Não durma no ponto, pessoal. E que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Muito obrigado por você ter me escutado. Tinha tempo já que eu não gravava vídeo. O Senhor falou para me gravar esse vídeo aqui. Eu vou gravar outros vídeos também. E compartilhe esse vídeo aí, pô. Se inscreva aí no meu canal nas redes sociais aí. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aí no meu canal. Deixe o seu like, deixe a sua curtida aí, que vai me ajudar e muito, se você gostou desse conteúdo. Se você não gostou também, deixe o seu like também. Porque se você veio até aqui, porque você quis escutar, porque o Senhor fez você escutar esse vídeo. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu, pessoal.